Os lendários Cavaleiros Templários. Talvez a ordem de cavaleiros mais misteriosa de todos os tempos. A história dos Templários é envolta de mistérios, lendas, segredos, supostos tesouros, relíquias perdidas. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos mais uma vez voltar até a Idade Média e finalmente falar de algo que vocês tanto pediram, os Cavaleiros Templários. Como eles surgiram, quais eram as suas funções, como eles foram extintos, qual, afinal, é a relação dos Cavaleiros Templários com o Baphomet, ou Baphomet, como quiser chamar. Enfim, como sempre, vamos começar essa história do início. Mais uma vez, iremos para a Idade Média, e quem é inscrito antigo aqui no canal já sabe o que eu vou dizer. Idade Média é sinônimo de Inquisição. A Santa Inquisição Católica teve muita influência em praticamente todas as histórias da Idade Média. Tamanho poder, tamanha influência da Igreja Católica por toda a Europa durante esses 1000 anos. Lembrando que os tempos medievais vão do século V ao século XV, isso dá 1000 anos. Então agora vou explicar resumidamente para quem é novo por aqui o cenário da Inquisição. A Igreja Católica durante a Idade Média tinha um extremo poder político na Europa. Ela tinha mais poder do que o governo, do que os próprios reis. Tudo era à base de religião. Tudo tinha que ser feito com a participação e a permissão da Igreja, até mesmo julgamentos, para vocês terem ideia. E a Igreja Católica nessa época era soberana, nada de ser ateu, nada de acreditar em outros deuses, nada de ser protestante. Você tinha que ser católico, ou você era excomungado, torturado e morto. Cientistas tiveram que se calar. Pessoas que tinham conhecimentos medicinais eram consideradas bruxas, e isso levou o mundo aos seus 1000 anos de atraso. E agora, vamos falar um pouco sobre um lugar que fica perto da Europa, mas fora dela: Jerusalém. Senhoras e senhores, a Bíblia cristã, a Bíblia hebraica dos judeus e o Alcorão dos islâmicos dizem que Jerusalém é uma cidade sagrada, é onde Deus habita, a cidade prometida que nunca é desamparada. Mas será? Desde os tempos antigos, desde a Idade Média, essa cidade é um campo de guerra que nunca acaba. Jerusalém já foi invadida, ocupada, destruída, reconstruída, capturada, atacada diversas vezes ao longo do tempo, ao longo da história. Árabes, babilônicos, egípcios, judeus, romanos, entre diversos outros povos, já tomaram a cidade, sempre em nome do cristianismo, do judaísmo ou do islamismo. Mas será que isso é pura coincidência? De todos os lugares do mundo, por que essas três religiões monoteístas querem justamente essa cidade? A resposta é simples, meus amigos. Tem uma coisa que muito pouca gente sabe: essas três religiões são chamadas de religiões abraâmicas, porque a origem das três vem de um mesmo personagem, Abraão. A primeira, a mais antiga de todas, é o judaísmo, cujo livro sagrado é a Bíblia hebraica, a Bíblia original, digamos assim. O judaísmo tem 4000 anos de idade. O cristianismo surgiu como uma seita do judaísmo há mais ou menos 2000 anos atrás. Eles pegaram várias histórias do judaísmo, acrescentaram mais algumas, mudaram outras, inventaram mais alguns personagens e pronto. Temos o cristianismo, cujo o livro sagrado é a Bíblia. Já o islamismo surgiu há 1300 anos atrás, 700 anos depois do cristianismo, e ele mistura crenças do cristianismo com o judaísmo, além de ter algumas crenças próprias também. O livro sagrado do islamismo
é o Alcorão. Ou seja, resumidamente, o cristianismo e o islamismo são religiões sintéticas, criadas a partir do judaísmo. De qualquer forma, todas elas desejam a cidade prometida, a cidade de Deus, Jerusalém. E essas três religiões já guerrearam muito por essa cidade. Esse vídeo não é sobre a Guerra Santa. Estou aqui dando para vocês uma introdução dos Templários, mas eu prometo que no futuro iremos falar mais sobre isso. Iremos falar das cruzadas, de por que e como até hoje os judeus e os muçulmanos estão em guerra por Jerusalém. Mas enfim, agora voltando. Durante muito tempo, os muçulmanos dominaram Jerusalém, até que a Igreja Católica começou a mobilizar os cristãos da Europa para irem atrás de Jerusalém, tomar a Terra Santa dos muçulmanos, dos islâmicos. Essa foi a primeira cruzada, que aconteceu no ano de 1095, e eles tiveram sucesso. Os cristãos da Europa tomaram Jerusalém lá na Ásia. E é assim que surgem, finalmente, os peregrinos de Jerusalém. Como eu já expliquei para vocês, a Europa inteira era católica, era cristã. Logo, após a conquista de Jerusalém, várias pessoas começaram a viajar, atravessando de continente, só para visitar a suposta cidade sagrada. Mas o que elas encontravam na viagem era a morte. Acontece, senhoras e senhores, que Jerusalém estava pacificada, mas não as terras em volta. Os peregrinos são esses viajantes religiosos, esses grupos de dezenas e às vezes centenas de pessoas que viajavam juntas para ver Jerusalém. Atravessavam vários países, a grande maioria a pé mesmo, em viagens que duravam meses e meses. O problema é que esses grupos de pessoas religiosas, indefesas, levando ouro, comida e outros objetos, às vezes valiosos, eram alvos perfeitos para ladrões, bandidos, malfeitores em geral. Os próprios muçulmanos também haviam sido expulsos de Jerusalém, mas isso não impedia eles de continuarem a guerra do lado de fora, matando e roubando os cristãos que vinham da Europa. Ou seja, não existia uma estrada sequer que fosse segura. O pior incidente aconteceu com um grupo de mais de 300 peregrinos alemães. Além de serem roubados e mortos, os poucos que sobreviveram foram levados para serem vendidos como escravos. Não sobrou nenhum. A Europa inteira ficou sabendo desse acontecimento e assombrada. Muitas pessoas estavam desistindo da peregrinação, e tanto os reis da Europa quanto os reis de Jerusalém não sabiam o que fazer. E foi assim que 9 cavaleiros se apresentaram para o rei de Jerusalém com uma solução. Eles viriam a ser os Cavaleiros Templários. E é isso. Essa parte inicial da história termina por aqui. Não percam a próxima parte, porque nós iremos falar sobre a trajetória, os feitos e tudo mais. Galera, tem vídeo novo no meu segundo canal, o Horizonte de Eventos. Se você é novo por aqui, eu tenho um segundo canal que estou começando agora, com assuntos gerais. Tem 2 vídeos aparecendo aí na tela se você quiser assistir e se inscrever. Muito obrigado desde já. Valeu, fui!